O medo de faltar dinheiro raramente começa no saldo bancário. Ele nasce silencioso, antes mesmo da fatura fechar, antes do boleto vencer, antes da conta chegar. Ele se infiltra nas pequenas decisões, nas escolhas aparentemente inofensivas, no impulso de gastar para aliviar, no impulso de guardar por pânico, no impulso de aceitar qualquer condição só para não sentir insegurança. Nos primeiros segundos deste vídeo, uma pergunta precisa ficar clara. Quantas decisões da sua vida financeira você realmente escolheu e quantas foram escolhidas pelo medo? Porque quando o medo assume o controle, ele não grita, ele sussurra, ele convence, ele justifica. Ele cria histórias internas que parecem racionais, mas são apenas reações emocionais disfarçadas de prudência. E enquanto você acredita que está sendo cuidadoso, esse medo vai moldando seu futuro financeiro sem pedir permissão. Esse medo não surge do nada. Ele é construído ao longo do tempo, acumulando experiências, frustrações, perdas, comparações e expectativas quebradas. Cada situação de aperto deixa uma marca invisível, e essas marcas formam um padrão. Um padrão que faz você agir sempre do mesmo jeito quando o assunto é dinheiro. É por isso que pessoas que ganham mais continuam se sentindo ameaçadas, pressionadas, sufocadas. O problema não está no quanto entra, mas em como o cérebro interpreta risco, segurança e escassez. Esse medo cria uma lente distorcida. Qualquer imprevisto vira uma catástrofe iminente. Qualquer oportunidade vira uma ameaça. Qualquer erro vira uma confirmação de incapacidade. E assim, aos poucos, decisões que deveriam ser estratégicas passam a ser emocionais, reativas, defensivas. Quando o medo de faltar dinheiro domina, ele começa a influenciar escolhas fora do financeiro. Ele afeta relacionamentos, carreira, autoestima e até identidade. Pessoas permanecem em trabalhos que drenam energia porque o medo diz que mudar é arriscado demais. Pessoas evitam planejar o futuro porque pensar nele gera ansiedade. Pessoas gastam mais do que deveriam tentando comprar alívio emocional, enquanto outras se privam até do necessário, confundindo controle com segurança. O medo cria extremos, e esses extremos mantêm o ciclo ativo, porque toda decisão tomada sob medo reforça a ideia de que o mundo financeiro é perigoso, instável e hostil. E quanto mais essa narrativa interna se fortalece, mais difícil se torna enxergar alternativas. Existe um momento específico em que o medo deixa de ser um alerta e passa a ser um controlador. Esse momento acontece quando decisões são tomadas não para construir algo melhor, mas apenas para evitar uma sensação ruim. Não é sobre planejamento, é sobre fuga emocional. Não é sobre prudência, é sobre autoproteção exagerada. Nesse estágio, o cérebro não busca crescimento, busca sobrevivência. E sobrevivência não cria prosperidade. Ela cria a estagnação. Esse é o ponto em que muitas pessoas acreditam estar sendo responsáveis, quando na verdade estão apenas reagindo a traumas financeiros não resolvidos. O medo se torna o filtro principal e tudo passa por ele: gastos, investimentos, escolhas profissionais e até sonhos pessoais. O mais perigoso é que esse medo sabe se disfarçar de lógica. Ele se apresenta como cautela, como realismo, como maturidade financeira. Ele usa frases internas como: não é o momento, é melhor não arriscar, quando eu tiver mais segurança eu começo. Mas esse momento nunca chega, porque o medo não quer segurança, ele quer controle absoluto. E controle absoluto é impossível. Enquanto isso, oportunidades passam, decisões são adiadas, e o custo invisível cresce. O custo de não agir, de não ajustar, de não aprender. Esse custo não aparece no extrato, mas aparece na frustração acumulada, na sensação de estar sempre correndo atrás, sempre atrasado, sempre devendo algo para o futuro. Com o tempo, o medo de faltar dinheiro começa a moldar a identidade da pessoa. Ela passa a se enxergar como alguém que sempre luta, nunca sobra, nunca consegue sair do lugar. Essa identidade reforça o comportamento, e o comportamento reforça a identidade. É um ciclo fechado. O cérebro gosta de coerência, mesmo que seja uma coerência prejudicial. Se a narrativa interna é de escassez, as decisões precisam confirmar essa história. E qualquer sinal de melhora gera desconforto, porque ameaça essa identidade construída. É por isso que muitas pessoas sabotam avanços financeiros sem perceber.
Não porque não querem melhorar, mas porque melhorar entra em conflito com a história que aprenderam a contar sobre si mesmas. Romper esse ciclo não começa com planilhas, números ou promessas mirabolantes. Começa com consciência, com a capacidade de observar decisões sem justificá-las automaticamente. Perguntas simples começam a mudar tudo. Essa escolha vem de estratégia ou de medo? Essa decisão constrói algo ou apenas evita desconforto imediato? Esse gasto alivia ou resolve? Esse adiamento protege ou paralisa? Quando essas perguntas entram em cena, o medo perde força. Ele ainda existe, mas deixa de comandar. E esse é o ponto de virada, quando o medo deixa de ser o motorista e passa a ser apenas um passageiro. Existe um benefício oculto em entender esse processo. Quando você percebe como o medo influencia suas decisões, você ganha algo raro: previsibilidade sobre si mesmo. Você começa a antecipar padrões, identificar gatilhos, reconhecer momentos críticos. Isso permite criar estratégias emocionais antes das estratégias financeiras. Permite decidir com mais clareza, mesmo em cenários incertos. Permite parar de lutar contra o dinheiro e começar a reorganizar a relação com ele. Esse é o verdadeiro ganho de quem fica até o fim. Não uma fórmula pronta, mas a capacidade de enxergar o próprio comportamento com lucidez e responsabilidade. Porque no final, dinheiro é consequência de decisões repetidas, e decisões repetidas nascem de estados emocionais recorrentes. Quando o medo manda, o futuro encolhe. Quando a consciência assume, o futuro se expande. Não de forma mágica, mas consistente. Pequenas escolhas começam a mudar, pequenas atitudes se alinham e o ciclo começa a se inverter. O medo ainda aparece, mas já não dita as regras. Ele é ouvido, analisado e colocado no lugar certo. E esse ajuste interno é o que separa quem vive reagindo de quem começa, de fato, a construir. Se esse conteúdo trouxe clareza, curta o vídeo para fortalecer essa mensagem. Comente qual decisão financeira você percebe hoje que foi tomada pelo medo, porque colocar isso em palavras já é um passo de libertação. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua relação com dinheiro, mente e comportamento. E acesse o link da descrição, onde sempre existe um produto ou serviço recomendado como afiliado, pensado exatamente para quem quer sair do ciclo do medo e começar a tomar decisões financeiras com mais consciência, equilíbrio e direção.